As progressões aritméticas, as PAs, elas são caracterizadas por somas. Você tem uma sequência, termos A1, A2, A3 representando o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim sucessivamente até um enésimo termo, e em que a característica que predomina é que cada termo é obtido fazendo o antecessor mais uma razão. O antecessor mais uma razão. Em contrapartida, na PG, nas progressões geométricas, você também tem uma sequência, também constituída por termos A1, A2, A3, representando o primeiro, o segundo, o terceiro, e até um enésimo qualquer. Mas o que caracteriza é que cada termo é obtido fazendo seu antecessor vezes uma razão, que a gente acaba chamando de Q por se tratar de um quociente entre os termos. Uma maneira de visualizar a razão na PA é fazer um termo menos o anterior, o seu antecessor. Isso vale para quaisquer termos, então podemos pegar um termo na posição n e dele subtraímos o antecessor, o da posição n-1. Na PG, a razão ela é calculada fazendo-se uma divisão, um termo dividido pelo anterior. E isso vale para quaisquer dois termos, de tal modo que se eu pegar um termo na posição n, eu divido ele pelo da posição imediatamente antes, que é a posição n-1. Na PA, a gente, por conta dessa soma, estabelece que o termo geral, o termo na posição n, ele é dado pelo primeiro termo, A1, mais n-1 vezes a razão. Então, eu vou somar n-1 razões a partir do primeiro para chegar no enésimo. De uma forma mais geral, você pode dizer que o enésimo é obtido através de um elemento da posição P, em que você soma n menos P razões. A diferença entre esses índices vai ser a quantidade de razões que você está somando. Característica da PA, soma. No caso da PG, o termo geral, o termo na posição n, ele é dado a partir da primeira posição, o A1, vezes a razão elevada ao número n-1, total a posição final menos 1. De maneira mais geral, você podia também escrever o enésimo é a partir de um elemento qualquer de uma posição P, vezes multiplicando a razão n menos P vezes que vai aparecer essa razão. A diferença entre os índices dá a quantidade de razões pelas quais você multiplica. Na PA você soma razões, na PG você multiplica razões. Quando você fala em termos de uma PA, existe uma notação para colocar quando você tem três termos consecutivos. Vamos estabelecer que os três termos são A, B e C. Não importando a posição em que eles estejam, o que importa é que são consecutivos. Existe uma propriedade que diz que o termo que está no meio, nesse caso o nosso B, é a média aritmética dos dois extremos. Então, somo, divido por 2. Progressão aritmética, faço uma média aritmética. Na PG, nós também temos uma propriedade dos três termos consecutivos. Então, pego três termos A, B e C em qualquer posição da minha PG e aqui a gente diz que o termo do meio, o B, é a média geométrica dos dois extremos, é A vezes C dentro de uma raiz quadrada. Progressão geométrica, média geométrica. Legal. E com isso a gente vai para somas dos termos tanto na PA quanto na PG. Na PA, a soma dos n termos, ela era dada pelo primeiro mais o último, o A1 mais o AN,
vezes a quantidade de termos, n, e tudo isso dividido por 2. Já na PG, ela tem uma estrutura bem diferente. A soma dos n termos ela era dada por A1, primeiro termo, vezes 1 menos q elevado a n, elevado ao número de termos, dividido por 1 menos q. De uma maneira diferente, você pode escrever a mesma fórmula assim: A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Dá no mesmo, o resultado é o mesmo de calcular assim ou assim. Algumas pessoas preferem decorar desse jeito, outros preferem desse. E a PG apresenta casos de somas infinitas, o que a gente não vê na PA. Eu vou colocar aqui nos casos de somas infinitas ou de PGs convergentes, chamada PG infinita ou convergente, tanto faz. No caso da PG infinita, você faz uma pequena alteração na fórmula da soma. É como se este valor, que depende do número de termos, ele se anulasse, como se ele fosse igual a zero. Quando ele se torna igual a zero, isso desaparece, portanto você tem A1 vezes 1, o que dá a nossa soma infinita, expressa por A1 sobre 1 menos a razão. 1 menos a razão. Ok, como eu disse, isso é só na PG. Dificilmente você iria pensar em infinitos termos da PA, porque essa progressão ia continuar crescendo, não faria sentido pensar assim. Por fim, a gente pode dizer que para alguns casos envolvidos com PA ou PG, você pode querer escrever alguns termos de uma forma diferente. Isso principalmente se você tiver um número ímpar de termos. Então eu vou anotar assim: se eu tiver com 3 termos, por exemplo, pode ser vantajoso numa PA escrever esses 3 termos, ao invés de pensar em A, B e C, por exemplo, ou mesmo escrevê-los como A mais R e A mais 2R, porque você vai somando razões, pode ser mais interessante manter o do meio, B, e aí pensar no próximo como B mais R e no anterior como B menos R. Você vai para frente, você soma uma razão, você vai para trás, você subtrai uma razão. Se você for pensar nisso numa PG, você poderia muito bem pensar nos 3 termos escritos como A, B e C, se convertendo em A, B, C, mesmo que A vezes Q e A vezes Q quadrado. No entanto, pode ser mais vantajoso manter o do meio como a nossa referência, o B, próximo B vezes Q e o anterior B dividido por Q. Cada vez que eu caminho para frente, eu multiplico pela razão. Cada vez que eu vou para trás, eu divido pela razão. Quando é que essas expressões ou essas formas de escrita são válidas? Por exemplo, quando ele falar na PA da soma desses 3 termos, quando você somar o menos R com o mais R vão se anular, ou quando você estiver numa PG e ele falar do produto desses valores, desses termos. Se você multiplica esses 3 descritos dessa forma, a razão aqui com essa razão vão se cancelar, e aí você passa a ter nos dois casos, seja na soma ou no produto, na multiplicação, passa a ter uma incógnita só. Então isso são maneiras de escrever para facilitar na álgebra, na resolução do seu problema. Em linhas gerais, progressões aritméticas e geométricas estão resumidas assim. Valeu?